É com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos os irmãos, a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa noite para trazermos uma palavra, para meditarmos junto com os irmãos, com a igreja, esta palavra para a sua semana, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra onde Deus com certeza vai falar com você. Primeiramente eu quero agradecer ao nosso presidente, pastor Carlos César Monteiro, presidente da nossa querida Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, a qual nós servimos a Deus. E nesta oportunidade, nós queremos fazer uma leitura no Salmo 46, o versículo 1. E para esta palavra, Deus me deu um tema que eu gostaria de expor aos irmãos. 3 conselhos para o tempo de crise. 3 conselhos para os tempos ou o tempo de crise. E eu gostaria de ler o Salmo 46, o versículo 1, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, nós sabemos que o mundo passa por uma turbulência, o mundo passa por um momento difícil, o mundo, enfim, passa por uma crise. E a palavra de Deus, ela é rica em conselhos para todas as situações da vida do ser humano. E nesta noite eu gostaria de estudar com a igreja 3 conselhos para os tempos de crise. Em primeiro lugar, o Salmo 46, o versículo 1, ele retrata, ele expõe, ele afirma que Deus, ele é um socorro bem presente. Quando a Bíblia diz que ele é um socorro bem presente, nada mais é do que Deus está acompanhando todas as situações, seja nos momentos bons e seja, conforme o versículo disse, nos momentos de angústia. Ou seja, Deus, ele não perde o controle da situação. E antes de propriamente adentrar no que Deus colocou em nosso coração, eu quero aqui fazer uma colocação. Nós iremos aqui tratar alguns textos esparsos da Bíblia, né? E primeira consideração, ou a única consideração que eu quero fazer antes: a crise não faz acepção de pessoas. Nós temos vivenciado nos jornais, nesses momentos que nós estamos vivendo, infelizmente, essa pandemia do Covid-19, que a morte, a vida, a doença, a prosperidade, a pobreza, ela está em todas as partes. E a doença em específico, hoje geradora dessa crise que o mundo está passando, a gente percebe que esta crise ela alcançou todas as camadas da sociedade. Ela não atingiu simplesmente a pobreza, a miséria, a sociedade média, enfim, ela atingiu todas as camadas da sociedade. Então, a crise ela não faz acepção de pessoas, ela atinge toda a sociedade. Inclusive, no livro de Eclesiastes, o capítulo de número 9, o versículo 2 específico, a própria Bíblia ela afirma que tudo que sucede ao justo, sucede também ao ímpio. Ou seja, ela está falando das questões da vida, as questões do homem, da sociedade, as questões da vivência do homem. Tudo que sucede ao justo, também sucede ao ímpio. Então, a crise, ela não faz acepção de pessoas. Muito bem. Primeiro conselho que nós vemos que a palavra de Deus, ela nos dá: não se desespere, nenhuma crise subsiste para sempre. Não se desespere, nenhuma crise subsiste para sempre. O próprio Jesus, ele afirmou que no mundo tereis aflições, mas em outros momentos ele fala que
ele promete: a minha paz eu vos dou. É possível ter paz no meio das aflições, no meio das tribulações. Mas ele vai além. A palavra de Deus, ela nos afirma que no mundo tudo passa. Irá passar os momentos bons, como também irá passar os momentos de crise. Eu faço aqui, quero aqui expor uma ilustração que eu achei muito importante para esse momento, onde disse que havia um rei, e este rei ele chama um dos seus conselheiros, um dos seus sábios, e pede para ele o seguinte, falou: olha, eu queria que você me desse uma palavra, uma frase, escrevesse uma frase, que nos momentos que eu tiver triste, essa frase me levante, mas que também nos momentos que eu tiver alegre, soberbo, essa frase também faça com que eu reconheça o meu lugar. E diz que aquele homem partiu, e ele passou-se um tempo, até que o dia determinado ele chega ao rei, e diz ao rei: olha, rei, eu já tenho a frase pronta, é apenas 3 palavras. E o rei perguntou, falou: olha, que frase você me recomenda que eu use ela quando eu estiver nos momentos de tristeza, de crise? Ele disse: olha, você vai recitar essa frase ou lembrar dela, que diz o seguinte: isso vai passar. Quando estiver em crise, o senhor lembra que isso vai passar. Mas quando estiver na alegria também essa mesma frase, o senhor lembra que esse momento também vai passar. Ou seja a crise, seja o momento de bonança, no mundo tudo passa. Vai passar esse momento de crise. Ou seja, nenhuma crise ela subsiste para sempre. E observação: quando eu estiver na bonança, o que eu devo fazer? Seja fiel a Deus e não desperdice as oportunidades. O próprio Jesus, ele foi contra o desperdício. Quando ele mandou que multiplicou ali os pães e os peixinhos para aquela multidão, com certeza lhe sobrou. E eu vi até um certo pastor, achei interessante dizer que sobrou 12 cestos. E eu acredito, conforme até as palavras desse pastor, ele dizendo: olha, certamente Jesus mandou dar um cesto para cada um dos seus discípulos, porque Jesus, ele é contra o desperdício. Então, quando sobrevier os momentos de bonança, não desperdice a oportunidade, não desperdice o que Deus lhe deu, e seja fiel a Deus, porque o momento de bonança, mais cedo ou mais tarde, ele irá passar. Mas quando chegar também um momento de crise, o que eu devo fazer? Seja fiel a Deus, não desperdice, esse momento de crise também passará. Precisamos crer na palavra de Deus que diz: no mundo tudo passa. Hoje nós estamos na montanha, mas amanhã nós entraremos no vale. Mas quando você estiver lá no vale, não esqueça, o vale vai passar e você irá voltar também para a montanha. E uma observação importante: a prosperidade, ela é mais visível em tempos de crise. Na fartura, todo mundo tem. Na fartura, aparentemente todo mundo está próspero, mas é nos momentos de crise é que se reflete aqueles que souberam fazer, igual o exemplo que eu irei citar agora, José na terra do Egito. A Bíblia fala que José, por revelação, por sonho, é claro que Deus deu a Faraó, ele interpretou, e ali Deus nos dá uma lição muito importante. Qual que é a lição? Primeiro, que haveria 7 anos de fartura, mas que aqueles 7 anos de fartura seriam substituídos por 7 anos de miséria, de escassez, de muitas necessidades. E José ele nos dá uma lição muito importante no tempo de crise. Ele sabia que o momento de bonança iria passar, mas que viria
um momento de crise. E ele então, conforme a Bíblia nos ensina, ele amplia os celeiros do Egito, constrói outros tantos e tantos, armazena alimento, tudo que a terra produziu, ele soube administrar, não desperdiçou, de forma que, quando chegou os 7 anos de miséria, os 7 anos de necessidade, ali sobrevém 3 pontos importantes que a gente vê a recompensa da administração, da prudência de José. Primeiro, José alimentou pobres. Segundo, alimentou também ricos. E ele fez o Egito a nação mais rica, se já não era daquela época. Porque com as necessidades as pessoas precisaram vender as suas propriedades para poder comprar mantimento. Então, José ele soube aproveitar o momento de bonança para que quando sobreveio o momento de escassez, ele pudesse ou ele pôde auxiliar, suprir e salvar o Egito. Então, não se esqueçam, no mundo tudo passa. E o momento de crise que nós estamos vivendo, decorrente de uma situação de enfermidade, de vírus, isso vai passar. Mas como você vai sair do outro lado da crise, é isso que você deva pensar. Ah, pastor, mas eu não me preparei, não me precavi, ninguém sabia disso. Sim, mas isso serve de uma experiência, porque eu disse que a crise vai passar. Quando sobrevier os momentos bons novamente, administre o que Deus lhe deu, administre as oportunidades que o Senhor Deus lhe dá. Muito bem. Segundo conselho para os tempos de crise: nunca deixe de investir nos tempos de crise e angústia. Ah, pastor, mas investir como? Tanto na vida espiritual como na vida material. E eu vou frisar aqui hoje um tanto a vida material. Muito bem. Eclesiastes, o capítulo de número 11, o versículo 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte: pela manhã semeia a tua semente, mas à tarde também não retire a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se é esta ou se é aquela. Não importa se o dia hoje é manhã ou se já é tarde. O que importa é que tanto de manhã como à tarde nós precisamos semear a nossa semente. Você precisa semear a sua semente, seja em tempos de bonança, mas seja também nos tempos de crise. As maiores guerras, diz um certo pensador, e vitórias, elas foram planejadas e muitas foram ganhas nas madrugadas, quando ninguém via, momentos difíceis. Os grandes estudiosos, eles não estudam porque sobra um tempo de dia. Às vezes eles privam o seu sono à noite, privam-se a si mesmos de dormir numa cama às vezes aconchegante para se debruçar nos livros e assim por diante estudar. Então, nos tempos de crise, o que eu devo fazer? Semear. Semeie na vida espiritual. Se tiver oportunidade, semeie na vida material. Porque lá na frente virá a colheita. Eu disse anteriormente, o tempo de crise irá passar. Então você precisa semear. E escute, é nas crises e angústias que surgem as melhores ideias, oportunidades e soluções. Eu fiz aqui alguns pontos importantes. Grave isso. Foi na angústia e crise que Deus preparou o palácio para Moisés. Ou seja, Joquebede, no momento de angústia, onde os filhos dos vizinhos estavam sendo mortos, foi ali no momento de angústia que sobreveio uma luz, uma direção. Ela faz aquele cesto de junco, coloca Moisés dentro, naquele lago, e no meio de uma crise, onde as crianças estavam sendo mortas, Moisés foi salvo e passou a conviver no palácio. Foi no momento de crise e angústia
que Deus abriu o Mar Vermelho para Israel. Atrás, a maior potência da época, o exército, vinha tentando prendê-los, matá-los. Acredita-se a geografia bíblica, nas laterais, impossível fugir, montanhas, cercos, desertos. À frente, o mar. No momento de crise, de desespero do povo, onde o povo clama a Moisés, Moisés ora a Deus e Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marchem. Em tempo de crise é necessário marchar, nós precisamos continuar semeando. Terceiro ponto, foi na angústia e crise, debaixo de uma árvore, pedindo a morte. Foi lá que Deus deu alimento ao profeta Elias, e alimento esse que fez ele caminhar 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Ou seja, ele estava desesperado, desiludido, pedindo a morte. Mas exatamente naquele momento é que Deus trouxe resposta, trouxe alimento e trouxe uma direção ao profeta. Foi no momento de angústia e crise que lá da cela de uma prisão, que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu as maiores cartas de amor do cristianismo. Às vezes, para alguns, lá dentro da cela, seria uma oportunidade de depressão, de desespero, de choro. Mas foi lá de dentro da cela que Paulo escreveu as grandes e maiores cartas de amor que hoje nós temos, salvando vidas e vidas pelo mundo. Foi nos momentos de angústia, encerro aqui, aleluia, que Jesus conheceu a fé sublime de uma mulher. A Bíblia fala que aquela mulher cananeia vinha atrás de Jesus, pedindo por misericórdia, porque sua filha estava miseravelmente endemoniada. E de tanto ela insistir, os discípulos também olhando aquela cena, viram para o mestre e diz: Mestre, despede essa mulher que vem atrás clamando. Mas Jesus olha para ela e diz: Olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Naquele instante, aquela mulher, às vezes com os olhos cheios de lágrimas, humilhada, ela levanta a cabeça e olha para o Senhor e diz: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E naquele instante o Senhor exclama: Ó mulher, grande é a tua fé, vai e seja feito conforme a tua fé. Ou seja, nos momentos de crise, onde parece que ninguém pode fazer nada por você, é que você poderá usar a fé que Deus te deu. Use a fé que Deus te deu. A sua fé, aleluia, é a alavanca que fará você passar pelos momentos de crise. Então, nunca deixe de investir em tempos de crise. Poderíamos falar de tantos outros, mas o nosso tempo não permite. Por fim, terceiro e último conselho para o tempo de crise. No tempo de crise, não aceite as muitas propostas que te tirarão do centro da vontade de Deus. Repito, no tempo de crise, não aceite as muitas propostas que irão te tirar do centro da vontade de Deus. Queridos, são muitas as propostas milagrosas que surgem nos tempos de crise. Mas o melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus. Enquanto você permanecer no centro da vontade de Deus, Deus ele vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar da sua saúde, Deus vai cuidar dos seus filhos. Não adianta você morar num país rico, em mansões, mas se você estiver fora da direção de Deus. Mas por outro lado, você pode morar no deserto, sem chuva, seco, sozinho, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, nada vai te faltar.
Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. E eu cito aqui a linda e comovente e edificante história de Jó. Jó, poucos homens na Bíblia sofreram como aquele homem, poucos homens tiveram percas como Jó teve. Mas só que no meio da sua crise, perdeu família, saúde, os bens, chegaram as propostas. E não foi de longe não, a primeira proposta da sua mulher: olha Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Era uma proposta. Mas Jó, ele usou a sua fé no tempo de crise, ele não aceitou a proposta da sua mulher e ainda repreendeu ela dizendo: olha mulher, como falas uma louca, falas tu. Não receberíamos de Deus o bem, também não receberíamos também o mal? E a Bíblia fala que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Mas a Bíblia vai adiante. Quando Jó já tinha perdido a sua saúde, os filhos, sentado ali naquela cinza, se lamentando, chegam 3 amigos e começam a fazer acusações e propostas, dizendo: Jó, você está nessa situação porque você está em pecado. Confessa teu pecado, era a proposta, confessa. E é natural que às vezes num tempo de crise, existem muitos que erroneamente pensam que a pessoa está em crise porque está em pecado. Não, nem toda crise é símbolo de pecado. E o que me chama a atenção é que no meio das cinzas, depois de um diálogo longo, de tantas acusações, de tanto diálogo, quem sabe o diabo de longe olhando, porque ele foi o causador daquilo tudo, falando: agora Jó vai blasfemar, agora Jó vai ceder. Os seus amigos também pensavam o mesmo, mas de repente no meio das cinzas, quem sabe sem força, cheirando mal, doente, Jó se levanta e clama bem alto, dizendo: eu sei que o meu Redentor ele vive, e que por fim ele vai se levantar sobre esta terra. E ainda que a minha carne e os meus ossos se consumam, eu ainda verei a Deus. Ou seja, em tempos de crise, não aceite propostas que vai tirar você do centro da vontade de Deus. E finalizo aqui a minha palavra dizendo o seguinte: o que devo fazer, pastor? Suba pelas escadas da história. Não vá pelos elevadores da ilusão. Porque a escada da história, degrau por degrau, sofrimento por sofrimento, vai fazer com que você subsista assim que você chegar no topo. Se alguém um dia perguntar: olha, como você chegou aí? Num tempo de crise, num tempo de angústia, num tempo de dificuldade, você vai dizer: olha, eu passei por esse degrau, depois eu subi mais um, mais outro. Você terá uma história para contar. Não faça como muitos que no tempo de crise querem subir pelos elevadores, aceitam qualquer proposta e vai subindo, mas a queda também é rápida. Suba degrau por degrau. Você terá uma história para contar lá na frente. Deus ele vai ser contigo, Deus vai te abençoar. Não te esqueça, rejeite as propostas que querem te tirar do centro da vontade de Deus. E por fim, eu deixo aqui, para encerrar minhas palavras, um versículo simples, porém bastante conhecido e impactante para esse momento de crise. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Fique nesta palavra, fique nesta fé. Não esqueça, não se desespere. Nenhuma crise subsiste para sempre. Segundo lugar, nunca deixe de investir nos tempos de crise e de angústia.
E por fim, rejeite os conselhos, ou melhor, as propostas e os conselhos errados que podem te tirar do centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe essa querida igreja, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, que Deus prospere a sua vida, e eu tenho certeza que no meio dessa crise, Deus irá prosperar muita gente, Deus irá prosperar muitos homens e mulheres que sabem ou que irão usar a tua fé nesse momento de dificuldade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.